Em qual nome você foi batizado? No nome de uma tal Trindade ou no nome do seu Salvador? A Bíblia diz que não há salvação em nenhum nome a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Os apóstolos batizavam as pessoas emergindo da água em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles desobedeceram o que Jesus falou em Mateus 28, 19? Jesus não disse em os nomes, usando a forma plural, mas disse batizai em nome, singular. Pai, Filho e Espírito Santo não são três nomes, mas um nome. E este nome é Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, Atos 2, 36. Portanto, que toda a casa de Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não é um dos senhores, ele é o Senhor. Não há dois nem três senhores. Éfesos 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pai, Filho e Espírito Santo não é um nome. Jesus disse para batizar no nome deste Pai, deste Filho, deste Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de um mesmo Deus. São atribuições, não pessoas. E a ele não é atribuído apenas ser Pai, Filho e Espírito Santo, mas também a ser Alfa, Ômega, Lírio dos Vales. Isso não significa pessoas. Os discípulos de Jesus Cristo entenderam o que ele quis dizer e batizaram as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois este é o nome deste Pai, deste Filho e deste Espírito Santo. Não que os apóstolos desobedeceram o Senhor ou cometeram erros, eles estavam cheios do Espírito Santo quando começaram a batizar. Eles não cometeram erros. Então eles não desobedeceram, mas compreenderam. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Filipe pregou o evangelho em Samaria e lá ele batizou algumas pessoas. Como foi que Filipe batizou as pessoas? A Bíblia tem a resposta. Pois os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que as pessoas lá de Samaria tinham recebido a palavra de Deus, a qual tinha sido pregada por Filipe, mas essas pessoas precisavam também receber o Espírito Santo, o qual é dado pela imposição de mãos. E os apóstolos enviaram Pedro e João para lá, para fazer isto. E em Atos 8, verso 15 e 16 diz: estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados por Filipe, em nome do Senhor Jesus. Estes são apenas dois exemplos que provam que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não desobedeceram o que Jesus Cristo disse em Mateus 28, 19, mas eles entenderam o significado da frase. Conheça a versão inglesa do canal O Alarido do Rei, The Shout of the King.
Inscreva-se e compartilhe os vídeos para ajudar a propagar esta verdade, para que as pessoas da língua inglesa vejam isto e sejam batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo.